Não sei se já aconteceu com você ou com alguém que você conhece. A pessoa, ela é muito boa no que faz. Ela é uma pessoa que cumpre horários, que entrega um bom trabalho, mas nada acontece com ela. Parece que não caminha, parece que não anda. Ela tem muito conhecimento e parece que estaciona e não sai do lugar. Já aconteceu com você ou com alguém que você conhece? Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre isso, sobre a dificuldade de como você pode se destacar no que você deseja fazer, seja no seu trabalho CLT, seja no seu novo negócio, seja no dia a dia, né? Porque a gente não quer somente parecer aquela pessoa boa, aquela pessoa que aceita tudo, que pega qualquer coisa para fazer, resolve tudo, mas não é reconhecida. O reconhecimento, a vontade de ser reconhecido, faz bem para o ser humano. O ser humano gosta de ser reconhecido naquilo que ele faz, naquilo que ele faz de melhor. O feedback negativo às vezes é complicado, mas o reconhecimento ele é necessário. Meu nome é Gisele Brito, eu sou consultora de imagem e estilo e no vídeo de hoje vamos falar sobre isso. Neste canal a gente fala também sobre moda, sobre empreendedorismo, sobre tendência, algum papo de autoestima, sobre feminilidades. É sobre isso que você vai encontrar por aqui. Vamos entender por que tem tanta gente boa no mercado ou no seu negócio e que parece que não se destaca, parece que não sai do lugar. Parece que quanto mais faz, menos coisa acontece ou só ganha mais trabalho e menos reconhecimento. Porque não está tão ligada ao que ela faz, mas como ela se posiciona naquilo que ela faz. E eu falo por conhecimento de causa. Isto já aconteceu comigo. Eu venho do corporativo, eu trabalhei 17 anos em uma multinacional alemã, durante muitos anos. Eu fui aquela pessoa que sempre entregou muito trabalho e nada acontecia. E qual era o meu maior erro? Não era não ter conhecimento, seja no negócio, seja na minha função. O meu problema maior era como eu me posicionava naquela entrega, naquele conhecimento. Eu tinha aquela sensação também, caramba, eu faço mais do que aquela pessoa e aquela pessoa tem um reconhecimento ou ganha uma promoção, um aumento de salário. E o que acontece é porque é muito mais do que somente entregar trabalho. Quanto mais você pega coisa que não tem nada a ver com você, você vai ficar atolada de trabalho e não vai ter esse reconhecimento que você deseja e que você merece. Como eu disse, eu sei bem porque eu fiz isso por muito tempo. Por muito tempo, eu fui a menininha do faturamento, eu fui aquela pessoa que entrou como estagiária na empresa e saí como gestora. Eu demorei muito, eu patinei muito para chegar aonde eu gostaria de chegar. Isso aconteceu porque era como se eu fizesse, mas não mostrasse o que eu fiz, ou não colocasse a minha marca, o meu nome. Este é o grande problema. Às vezes a gente quer fazer o mesmo que o outro faz e nada daquilo se destaca. Eu lembro que eu conferi um papel que chamava delivery. Então, era um recibo de entrega da alimentação que a gente entregava no voo. Eu fui ensinada, quando entrei na empresa, que era, por exemplo, para conferir o parágrafo 1 e o parágrafo Z, tá? Só um exemplo aqui, se aquelas quantidades batiam. É só isso. E quando eu questionei, por que eu tenho que conferir? O que tem de diferente? Por que esse número tem que ser igual? Ah, o que a gente ouve aquela frase? Aquela que, olha, me até dá palpitação no meu coração. Porque foi sempre assim. E se eu continuasse fazendo o que foi sempre assim, eu estaria na média de todos que faziam sempre assim. E eu comecei a questionar aqueles números. E com isto, com este questionamento, eu comecei a encontrar vários erros, várias coisas cadastradas erradas. Então, eu entrei em menos de 6 meses como estagiária, eu já fui efetivada. E para você ter noção, eu fui efetivada com um salário maior do que a pessoa que estava fazendo esse trabalho já efetiva. O salário dela, na verdade, se igualou ao meu, porque eu tinha desenvolvido tantas coisas que na hora de pleitear a minha efetivação, né, que eu fui convidada a ser efetivada e pleitear o valor que eu esperava de salário, eu consegui mostrar os benefícios.
Então é isso, a gente precisa se posicionar e muitas vezes não tem medo de se posicionar. A gente tem muito medo, né? A gente tem medo às vezes de falar o que deveria ser falado, de se colocar naquela situação. E isto é um grande perigo, mas vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Então, o grande erro de quem não é reconhecido é esse, é a pessoa não saber se posicionar. O mercado, ele está cheio de gente que sabe fazer, mas poucas pessoas sabem por que está fazendo. Faz sentido para você? Por isso que eu disse que é importante você entender daquilo que você está fazendo, entender muito bem, entender e colocar a mão na massa. Vou dar o meu exemplo porque, como eu falei, eu trabalhei num lugar que era aviação civil, e quantas vezes eu montei o voo. Para entender do voo, nada melhor do que montar ele, porque eu entendia onde ia cada talher, cada prato, para que servia cada coisa. Então, saber fazer uma coisa, entender por que está fazendo, já é outra bem diferente.